Vamos entender um pouco mais sobre o cérebro autista e descobrir porque muitas crianças com TEA têm forte apego aos detalhes? Quer aprender? Fica comigo! Olá, eu sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Dando continuidade à série de vídeos sobre o cérebro autista, hoje nós vamos entender porque muitas crianças e pessoas com TEA têm forte apego aos detalhes, tá? Mas antes de começar, só quero te lembrar que as nossas inscrições para o curso de formação em acompanhante terapêutico já estão abertas e aqui na descrição do vídeo vai ficar o link de acesso para a inscrição, tá? Não perde tempo e faz a sua. Então vamos falar agora sobre o cérebro autista, tá? Nos outros vídeos eu já havia comentado, né, sobre as grandes ideias da professora Ultrafit e hoje nós vamos falar sobre coerência central. Coerência central, gente, é a junção de elementos do ambiente natural, né, de informações que a gente tem no nosso ambiente que formam um contexto maior, né? E o que quer dizer esse contexto maior? Quer dizer uma compreensão, uma leitura de mundo a partir da junção dos detalhes. É muito comum a gente observar nas crianças que elas têm um forte apego aos detalhes, então muitas delas são muito boas na montagem de quebra-cabeça, elas identificam detalhes específicos nas imagens, nas situações, mas quando a gente espera uma resposta maior dela, de uma compreensão do contexto, elas apresentam falhas, né? Vão apresentar falhas. Por exemplo, quando eu mostro uma imagem para uma pessoa com TEA e nessa imagem tem, por exemplo, uma porta, cadeiras, poltrona, uma TV, um balcão, uma pessoa sentada atrás do balcão, e eu pergunto, e uma placa numa porta de doutor, por exemplo, e eu pergunto para ela, o que você está vendo? Muitas delas podem me dizer, eu tô vendo uma TV, tá passando Peppa na TV, ou eu tô vendo uma poltrona, eu tô vendo uma pessoa sentada atrás do balcão, né? Ao invés de dizer, como a maioria das pessoas típicas em testes, elas dizem, eu tô vendo uma recepção de uma clínica, uma recepção de um hospital. Então, isso seria a coerência central, a compreensão do contexto como um todo, não só dos detalhes que está vendo ali, né? E por que isso implica muito na socialização e na aprendizagem de maneira geral das pessoas com TEA? Porque, como a gente fala na análise do comportamento, as pessoas com TEA, elas vão ter uma restrição no controle de estímulos, ou seja, elas vão se focar em detalhes ou em estímulos que muitas vezes eles não são relevantes para a aprendizagem ou para o contexto de maneira geral, em detrimento de um maior controle de estímulos do ambiente. Então, para nós educadores, para nós terapeutas, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente tem que estar muito atento a essa característica do cérebro autista. A gente precisa avaliar o quanto que o indivíduo que a gente está atendendo, ele tem a habilidade de estar sobre diversos estímulos, sobre controle de múltiplos estímulos ou não. Porque se ele tem falha nessa coerência central, se ele demonstra falha em estar sob controle de múltiplos estímulos, a gente vai ter que reduzir os estímulos que a gente vai oferecer a ele. E qual a implicância disso na alfabetização, por exemplo? Quando a gente vai ensinar o processo de alfabetização para as pessoas com TEA, a gente precisa fugir, às vezes, dessa máscara, né? Que é o processo de, por exemplo, A de abelha, A de avião, porque muitas vezes ele vai se focar muito mais no detalhe do avião do que entender que A de avião ou que o avião começa com o som do A, né? Por exemplo, a palavra o abacaxi, ou a palavra abacaxi, a gente nunca vai ter certeza, ou melhor, não é nunca, mas a gente não vai conseguir ter certeza na primeira apresentação se ele está focado no A, no som do A ou no X do abacaxi, né? Então, por isso que quando a gente vai ensinar sílabas, ensinar palavras, às vezes a gente elimina o colorido, às vezes a gente elimina muitas letras de formas diferentes, a gente coloca em destaque a letra que a gente quer chamar atenção, ou num texto a gente coloca em negrito ou coloca sublinhado aquela parte que é muito importante para a coerência central, para a interpretação do texto,
para que o aluno se foque naquele detalhe específico e aquilo contribua para a sua compreensão, né? Então, esses prompts que a gente usa aí durante esse processo é para manter o indivíduo focado naquilo que a gente precisa que ele foque, né? E isso não significa dizer que a gente está dando a resposta para o aluno, não significa dizer que a gente está burlando o processo de aprendizagem, pelo contrário. A gente está respeitando o limite que ele tem, né, que é se manter sob controle de múltiplos estímulos, e está chamando a atenção dele para esses detalhes que são muito relevantes para a compreensão do todo, tá? Então, se você chegou agora no final desse vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal, marca o sininho, né, para que você fique recebendo notificações, deixa o like, que é muito importante, e comenta aqui com a gente se seu cliente, se seu filho ou se seu aluno, você que é educador, se você percebe essa falha na aprendizagem dele, se você percebe sinais de que a coerência central tem um prejuízo. Comenta aqui pra gente, que vai ser muito interessante saber como que vocês estão percebendo isso no ambiente natural, tá? Um abraço e até a próxima.